Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Eu vou ler os versículos de 1 a 12. Mateus, capítulo 4, os versículos de 1 a 12. 1 a 11, na verdade. Diz a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, isso acontece com você com segurança. Em determinados momentos da nossa história, dá a impressão que a vida está nos conduzindo para situações em que nos deixam inseguros, ou nós não queremos, ou nós sentimos a instabilidade da vida, e ninguém gosta de se sentir instável. Há certos momentos na vida em que a gente realmente não gosta do que está experimentando ou vivendo. E a gente não sabe o porquê, a gente reclama como precisa reclamar, a gente não quer passar por determinados processos, e assim a gente perde até, num certo sentido, a alegria do desafio da vida, da novidade. Quem não gosta de algo novo na vida? Mas quando nós nos sentimos desestabilizados, a novidade, em vez de trazer alegria, ela incomoda, ela rouba a paz. E hoje é um tempo em que muita gente não está com seu coração, sua mente aberta para o novo, porque não está suportando para onde a vida lhe está conduzindo. E aí você ouve e vê essa história, uma história que é de Jesus, e que de antemão eu quero dizer para você que a gente precisa fugir da impressão de que Jesus é uma história diferente da minha história. Porque aquilo que ele pregou e que ele falou o tempo inteiro é que eu estou entre vocês, eu sou como vocês, eu passo pelo que vocês passam. A realidade do seu tempo aqui nessa terra é a mesma realidade em que a gente também experimenta, e ele nos convida, e Paulo também fala sobre isso, para que nós tomemos como modelo o Senhor Jesus. Para que o nosso alvo de vida seja ser aquilo que Jesus foi enquanto esteve entre nós. Aí veja bem, esse texto se dá num momento altamente espiritual, após o batismo de Jesus. Coisas que fogem à nossa realidade, veja bem, os céus se abrindo, o Espírito Santo vindo sobre Jesus, uma voz do céu falando. Na verdade, diante das mudanças de vida, eu queria viver um tempo assim tão objetivo e tão concreto de perceber não só a ação, mas a condução de Deus. Mas muitas vezes não é assim. Esse texto que eu acabei de ler para você, ele começa nos dizendo que Jesus foi levado, que ele foi conduzido. E é assim que a vida se dá. Na nossa história nós somos levados, nós somos conduzidos. O problema é pensar e raciocinar aonde está a fonte dessa condução. Quem é a fonte dessa condução? Quem é que lhe permite estar caminhando numa direção? E o texto nos mostra e nos diz que foi o Espírito Santo que levou, que conduziu Jesus para onde?
do deserto. E há aqui duas informações esclarecedoras e maravilhosas para a sua vida. Em primeira informação, nos fala de um Jesus que se deixa conduzir, que é encaminhado, que se permite levar. E o Filho de Deus inicia seu ministério como homem, deixando o Espírito Santo conduzir a sua história. E ao se permitir levar, ele revela humildade, mais do que isso, confiança. Humildade por abrir mão da sua vontade, dos seus pressupostos, das suas razões, para se dobrar diante da condução, do levar do Espírito Santo. Assim, em sua humanidade, Jesus nos ensina, está mostrando que é o Espírito Santo que nos conduz. Agora você se arruma aí com a sua vida. Agora você se arruma com a sua vida. É difícil acreditar que é o Espírito Santo que conduz, mandando meu filho para Barcelona. Eu quero meu filho aonde? É perto de mim, gente. Não vai atrás desse sorrisinho da Raquel e do Otávio, não. É difícil acreditar que é o Espírito Santo que está conduzindo a falta de resposta para a minha oração. Ah, irmãos, desculpa, na teoria tudo dá certo, mas o que Jesus nos ensina é a aplicação dessas verdades na minha e na sua vida, porque Jesus está nos convidando a nos apropriar dessa bênção, a presença do Espírito Santo em nós a conduzir, em vez de gerar instabilidades, precisa gerar em nós a confiança de que a sua vida está nas mãos de Deus. E quando a gente lê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, eu preciso fazer essa leitura não como um mantra para me convencer, mas para a reafirmação da certeza de que o indefinido que está diante de mim, Deus está no processo. É a ação dele. E eu preciso confiar nas intenções de Deus. Curioso como o Espírito Santo é equivocadamente visto por muitos como um mágico, como aquele que realiza coisas estranhas. Para alguns até chegam a dizer que possuem o Espírito Santo, como até um sinal de uma alta espiritualidade. Que ilusão, que ilusão. Porque o Espírito Santo fala ao coração do humilde, ele ensina e conduz na caminhada. O Espírito Santo nos ajuda a confiar nas intenções de Deus, que quer o melhor. Mas tem uma segunda informação, logo no começo desse texto, que também é basilar, para que você entenda o que foram essas tentações. A segunda informação nos fala do lugar para onde o Espírito Santo conduziu Jesus. É tão diferente do que eu ouço falar. É tão diferente de um evangelho triunfalista, de um evangelho que fala de prosperidade, de um evangelho que fala de realidade que eu e você não experimentamos no dia a dia. E talvez fiquemos até com a frustração, talvez eu não seja suficientemente amado ou amorável, ou amável para estar diante de Deus. Isso é para outros, para gente que é melhorzinho. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, isso é uma mentira. O lugar para onde o Espírito Santo conduziu a Jesus foi para o deserto. Foi para o deserto, que é sinônimo de desabitação, despovoado, desamparo, descampado, ermo, solitário. Local onde não há água, não há conforto. É um lugar que seguramente qualquer um de nós quer evitar. Só meu filho e a Esther que gostam de ir a deserto. E foram para o deserto do Saara. Pai, o que você acha? Estou fora. Passa na televisão, me diz qual é o canal, que para mim está ótimo. Deserto não é um lugar para ficar. Ainda mais se nós considerarmos a motivação do Espírito Santo para levar Jesus para ali. Sabe qual foi? Jesus foi levado ali para ali, sabe para quê? Para ser tentado. Pô, está de brincadeira, né, Deus? Quebra o galho aí, né? Quebra o galho aí. Me leva para o deserto, não tem nada e ainda para eu ser tentado. Essa é a minha luta da vida, mas ser conduzido para um lugar para ser especificamente tentado, misericórdia. Mas você não pode esquecer de uma coisa.
A nossa vida é feita de desertos. O povo de Israel foi levado pelo deserto. Para alcançar a terra prometida, teve que passar por deserto. Jesus, entretanto, ele passa pelo deserto, ele tem fome, ele é tentado, vence o diabo em todas as suas provocações, e com a sua vida, ele nos diz, é possível vencer o deserto quando a vontade de Deus é feita. É feita. Pleno dessa experiência, Paulo nos ensina, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meu irmão e minha irmã, antes de explorar o texto, eu queria tanto que você já ficasse com essa convicção, de que as tentações que você passa, as lutas que você passa, Deus já lhe deu condição de enfrentá-las. Porque não é maior do que você pode suportar. Quem está dizendo isso para você, o apóstolo Paulo, trazendo para você a mensagem que vem de Deus. Por favor, eu não estou dizendo para você, para chegar agora, me permita uma palavra, que nem um bobo alegre, que nem uma boba alegre, ficar, obrigado, Senhor, pela tentação, que é menos, que é como é que chama, que eu posso suportar. Não é nada disso. É primeiro para organizar a sua cosmovisão. A sua cosmovisão da presença de Deus. Você já ouviu isso? Ou quem sabe já até falou? No sentido, essa eu não vou aguentar. Essa foi demais para mim. Olha, calma, porque Deus continua no controle. Ele continua no controle. E assim, a gente precisa prestar atenção. Quando eu falo de tentação, preste atenção na palavra do tentador. Mas Deus tem uma mensagem para a sua vida. Preste atenção na palavra do tentador, mas Deus é quem tem uma mensagem para a sua vida. E a primeira delas, o tentador diz, supra as suas necessidades, corra atrás para suprir as suas necessidades. Vai lá, transforma aí agora pedra em pão. Isso é impossível de fazer, mas eu e você continuamos a tentar transformar pedra em pão. Pedra em pão. Mas o que Deus fala para você é o seguinte, eu conheço todas as suas necessidades. Eu sei do que você precisa. Eu sei do que você necessita. É redundante dizer, mas eu repito, no deserto não há alimento. No deserto se passa fome e sede. E o tentador está falando que você precisa de suprimento em coisas que são essenciais. E precisa mesmo. Você precisa de alimento. Você precisa de bebida. E aí eu me lembro no tempo da faculdade de engenharia, tinha cadeira lá de administração, eu aprendi aquilo, nunca mais me esqueci, porque fiquei encantado. Para os experts aqui, só eu citar, eles vão lembrar. Na teoria de Maslow, né, que tem como objetivo compreender e organizar por prioridade quais são as necessidades essenciais da pessoa. Isso vem lá desde 1950. E Maslow diz que nós vivemos ele fez isso numa pirâmide, como uma escala de prioridades ou de necessidades na vida. E a base dessa escala são as necessidades fisiológicas. E o topo dela é a satisfação plena de vida. E ele defende que não tem como você pular degraus. E na necessidade fisiológica, basilar para todos, a primeira delas é a necessidade de saciar a sede e a fome. Isso é alguma coisa que é do homem, que é da mulher, não tem jeito. Eu e você temos fome, eu e você temos sede. E sem a satisfação desses desejos básicos, as pessoas não conseguem avançar para outras dimensões da vida. Mas o problema aqui vai a um nível mais profundo do que essas constatações. A tentação aqui está na intenção de ser imediatista. Corra para atender às necessidades do momento. Supra as necessidades que você julga serem as mais sérias e importantes. Em suma, haja pelo instinto, haja pela referência dos interesses pessoais apenas.
Haja como um animal irracional, que ele corre atrás da caça para saciar a sua fome e vai para a beira do rio para saciar a sua sede. Essa é a vida. Seja um ser irracional. Como diz o ditado, viva da mão para a boca. Essa tentação é muito sutil, porque ela privilegia o imediatismo, ela busca a satisfação do eu, ela adora, não a Deus, mas ela adora as necessidades. E o tentador fala para a gente como nós, que inverte prioridades, que confunde alhos com bugalhos, que acredita no que vê, ainda mais no deserto. Ainda mais no deserto. Eu sei que se eu trouxesse essa palavra numa comunidade de gente desempregado, numa comunidade de pessoas que ganham o almoço, que vendem o jantar para ganhar o almoço, o contexto seria diferente, mas eu queria tanto que você se imaginasse lidando apenas com aquilo que é imediato e rasteiro na sua vida. Isso não é teoria vazia, isso não é palavra de autoajuda. Essa tentação fala de gente que tem necessidade, gente que precisa, gente que já sofreu tempo demais, e nós chegamos a uma encruzilhada. Chegamos diante das nossas impossibilidades, e é diante da 40 dias e 40 noites sem comer, hein? 40 dias e 40, não minimize não, porque eu já estou correndo para falar porque eu estou com fome, eu não vou perder meu almoço. 40 dias e 40 noites, e a gente chega aqui a um dilema. Você vai viver de imediatismos? De uma vida que vive pensando só em necessidades? Repito, vai viver como um animal irracional, que vive apenas pelos seus instintos? Vai ter como Deus e referência apenas seus interesses pessoais? O que Jesus está propondo é que você tenha um projeto de vida, não uma vida vivida de episódios. Olha o que Jesus responde. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é isso? Isso é projeto de vida. Ouça o que a boca de Deus lhe diz. Não escute apenas as suas necessidades, porque pode acontecer que a conclusão das necessidades pelas quais você está passando é porque você não ouviu a voz de Deus. É aquela velha história que eu não vou contar, uma piada longa, vou lembrar só um pedaço do sujeito que estava pedindo: Deus me salva, Deus me salva. Passa um barco, joga um salva-vida, e o sujeito falou: não, vou esperar a ação de Deus. Ué, Deus já acabando de agir, acabou de fazer. Mas talvez tenha gente que está esperando o céu se abrir de uma maneira ultra mega especial. E Deus continua a agir, não só dentro de você, porque o Espírito Santo está falando, mas Deus continua a chamar a sua atenção pelas circunstâncias, continua a te falar pela palavra dEle, continua a te falar, quem sabe, pelas pessoas que Ele coloca diante de você, sejam elas negativas ou positivas. Porque até as confrontações eu preciso analisá-las sob o ponto de vista do projeto de Deus na minha vida. Não escute apenas as suas necessidades. Olha o que Jesus diz sobre necessidades. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque são gentios que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, seja no deserto, seja na fome, na necessidade, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Enfrenta o dia de hoje. O Espírito Santo está lhe conduzindo para viver o dia de hoje, na certeza de que esse projeto de vida está nas mãos de
Deus. Jesus está nos ensinando a enfrentar a tentação da necessidade. E essa tentação, ele mostrou para o tentador aonde é que está a fonte do suprimento das necessidades. Mas chegamos à segunda tentação. E o tentador diz: você precisa ter uma vida de sucesso. E de sucesso que seja rápido. Um sucesso que seja imediato. Você precisa... Lembra que nossos pais diziam: meu filho, você precisa vencer na vida. Eu nunca soube o que quer dizer isso. Apesar de ser flamenguista. Não, hoje não é bom dia para falar disso. Hoje o dia não é bom para falar disso. Vencer na vida. O que é vencer na vida, hein? Eu não sei o que é isso, não. Mas a gente tem esse ideal. Sucesso rápido, faz rápido, vence rápido. Passar por processos não é bom para homem e para mulher. É bom ter o resultado. Mas o que Deus fala, ao contrário do tentador, eu lido com você nos processos da vida. Nos processos da vida eu lido com você. Sabe como é que é o nome disso? É graça. Isso é favor imerecido. Aquilo que você acha que está demorando muito, Deus está agindo com graça com você. Deus está lidando com você. Deus está lhe fazendo aprender. E é engraçado que o meu pensamento é tão solitário, né? É como se Deus só agisse em mim. Mas num processo na minha vida, Deus está agindo na Ana Lúcia. Deus está agindo no Rodrigo, na Esther, no Rafael, na Nalva. Está agindo na Luzia, na Vânia, no João. Está agindo no Hanner. Está agindo em cada um de nós. Por causa do momento da minha história. Que coisa maravilhosa é essa? Que coisa maravilhosa é essa? Eu pensar que esse momento da minha história tem implicações também na sua vida e você na minha. Que coisa maravilhosa eu imaginar que nós podemos ser, porque é assim. Porque Deus lida com os processos de graça, eu poder ser um instrumento da graça de Deus na sua vida. E você ser na minha. Mas o tentador diz: se joga daqui e peça para teus anjos te guardarem. Que cena tremenda, maravilhosa, espetacular, hollywoodiana. Eu confesso para você que eu gostaria muito disso na minha vida. O famoso, que o Deus fosse para mim o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. Em que acontecesse uma situação, eu pedisse. Aí eu me lembrei, enquanto estava preparando essa palavra para você, de um programa que tinha, de um seriado que tinha na televisão, que a gente confessa a idade quando fala dele, chamado Dini é o Gênio. Não, na cena não, porque é realidade, né? Você sabe o que é isso, Pedro? Obrigado, Pedro. Pois é, a Dini é o Gênio. O que ela era? Dava um problema na vida, era como o gênio da lâmpada. Então o que acontece? Acontecia um problema, ela fazia não sei o que lá no nariz, a garota conseguia mexer o nariz assim. Sou eu que estou contando a história. Brincadeira. Lembrei, ela fazia assim. Essa era a feiticeira. Tá. Esquece. Aí o que acontece? Aí ela mudava o que estava acontecendo. Hoje chama de série, né, Ezequiel? E todo episódio acontecia isso, e cada mudança que ela fazia criava outros problemas. E eu achei tão interessante aquilo, que é o seguinte: você veja, a proposta de termos um gênio à nossa disposição, que é um sonho que a gente sempre tem, de alguém que com acenar dos olhos resolva o problema. Que mensagem tremenda, porque o homem resolvendo o problema só cria outros problemas. Quando aquele que tem o controle da história, ele não muda, ele resolve o que precisa ser resolvido, ele trata o que precisa ser tratado. Talvez a gente continue a enxergar Jesus
como o super-homem, como o Batman, que vem salvar a cidade. E não percebamos que Jesus, a ser verdadeiro homem e sofrer no deserto, as tentações que a gente sofre, Ele está dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É possível um projeto de vida que seja vencedor, ainda que no deserto. Ainda que no deserto. Porque eu quero ver meu problema resolvido. Eu não quero viver os processos que a vida requer. Você quer ver um exemplo disso? Estou olhando para um médico aqui, já vamos criticar os médicos logo de cara aqui. Eu preciso ir ao médico, e a questão aqui é a espera do médico. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Marcar uma consulta. Você já tentou marcar uma consulta? Eu marquei uma consulta com um médico que trata da saúde física, sabe? E ele marcou para mim para o final de fevereiro. Então eu já tenho 2 meses de justificativa, né? Posso ficar à vontade, comer o que eu quiser por 2 meses, porque ele só vai me atender no final de fevereiro, é culpa do médico. Aí quando você vai ao médico, o que ele faz? Ele te pede exames. E aí você faz o exame, mas tem que agendar. Aí você espera. Aí depois disso, tem um prazo para você receber os resultados. Aí o que você tem que fazer? Marcar a consulta com o médico. Aí você marca. E aí você vai fazer os procedimentos que sejam necessários. E aí tem o tempo de recuperação. Mas tem certos casos que não faz efeito. E aí o que você faz? Marca a consulta com o médico. E ele pede outros exames. E você espera outros resultados. E você marca e o processo continua. E como isso é ruim, e eu e você não gostamos disso. Não gostamos disso. Vamos defender os médicos aqui. Eles não são Deus. Eles são cientistas. E estão pesquisando. Eles estão procurando trazer a saúde que eu e você precisamos. Mas cuidado para você não estar colocando culpa nas pessoas. Isso é só um exemplo de situações. Quem está tratando é Deus. É Deus que está tratando. A vida acontece lenta demais em certos assuntos. E tem algumas doenças desse nosso tempo que você e eu, nós assumimos e não as tratamos. Primeira doença desse tempo, a postergação. A postergação. Esse é o mal desse tempo, em que a gente, quando tem situações grandes ou difíceis, vem aquela preguiça mental e de vida, em que a gente prefere deixar para outro momento. Ou quem sabe circunstâncias que você, pela maldade do coração, porque pela fraqueza espiritual, está deixando levar, porque você sabe que precisa se enfrentar. Você sabe que precisa lidar contigo mesmo. Segunda doença desse tempo, a transferência de responsabilidade. É o velho pecado da Eva. É só dela? É do Adão também. Não foi eu, foi a serpente. Ah, não foi eu, foi a Eva. Transferência de... É aquela velho ditado que a gente ouve hoje muito, né? Bom, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Essa é uma segunda doença que precisa ser enfrentada, mas tem uma terceira ainda, que é o imobilismo. Imobilismo. A vida, ela é necessariamente dinâmica. Jesus estava no batismo, de lá foi conduzido para o deserto, saiu daquela situação, ele volta para Galiléia, ele chama dinâmica a vida. Pior é quando você está sofrendo por esse imobilismo, porque você quer perpetuar circunstâncias na vida que não é que vão passar, já passaram. E aí quando eu lembro que Deus fala, eis que eu faço nova todas, mais ou menos, né? Vamos combinar quais áreas o Senhor vai mexer na minha vida. Pois a novidade do Senhor não é problema, é bênção. É bênção. Isso tudo, a resposta que Jesus dá é:
não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia, ela é cheia de histórias de como Deus lida com a nossa vida. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não tenha como Deus a dinâmica do seu tempo. Que isso não seja o seu Deus. Porque o verdadeiro Deus é Senhor do tempo e da história. Pare e pensa na história do povo de Israel. Pare e pensa na história de Jesus. Deixa eu até lembrar a você algumas coisas. A salvação veio de um remanescente de Israel. Remanescente, linguagem de hoje, é o que sobrou. É o que sobrou, o que restou. Lembre-se que o renovo brotou de uma terra seca. Não são as condições que trazem renovo, é Deus que o faz. O nascimento de Jesus não me fazia acreditar que ali nasceria o Rei dos Reis. Jesus entrando em Jerusalém num jumento, não tem nenhum apelo maravilhoso, hollywoodiano. Jesus, ao ser crucificado, ao lado de dois ladrões como criminoso, não demonstram nenhum poder para salvar, para perdoar, para abençoar, para transformar e, principalmente, lidar com as questões e enrascadas que eu me meto. Paulo entendeu muito bem como Deus cuida de você. Por isso que ele disse o seguinte: Deus está falando ao seu coração, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me glorificarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso não é filosofia não, tá, gente? Isso é alguém que teve uma intimidade com Deus, e por isso Jesus está falando, não trate Deus como um objeto para a sua satisfação pessoal. Não veja Deus como um instrumento de suprimento de carências emocionais apenas. Isso é reducionista. Não se relacione com Deus como entretenimento. Pô, faz uma pirueta aí na frente. Vai, dá um triplo mortal carpado, salva 3 pessoas. Algo milagroso. Pior, tem gente oferecendo isso como proposta de cristianismo. Pode até ser religião, mas não é estar com Cristo. A graça de Jesus lhe basta. E Paulo fala isso num momento da sua vida que precisa de algo espetacular, de algo maravilhoso. Ele está falando nisso, talvez no pior momento da sua história. Ele tinha um espinho na carne que não dava para resolver. E a conclusão dele é, não dá para resolver? É porque eu só preciso da graça de Deus, ela me basta. Você não precisa de espetáculo, porque espetáculos acabam. Depois que a luz do palco se apaga, você fica com a sua vidinha superficial, carente, insuficiente. Davi percebeu isso com clareza. Perseguido, rei, foi rei, hein? Olha, foi tudo. Mas a sua história mostra que ele foi perseguido, vilipendiado, abandonado, ameaçado de morte. E ele nos diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A graça, sem sombra de dúvida, é o suprimento suficiente para tudo que eu e você precisamos na vida. Mas há a terceira tentação, que há também um confronto. Porque o tentador diz, dou para você tudo que o mundo pode oferecer de melhor. Olha só, você precisa de viver com tudo que há de bom e de melhor. E aí, nesse ponto, a palavra de Jesus é radical. Até aqui, Jesus fala de confrontação, de confrontar, conta a palavra do tentador. Mas nessa aqui, sabe o que Jesus está dizendo? Foge disso. Não enfrente essa tentação. Fuja dela. O tentador diz, todos os reinos, toda a glória, vou te dar tudo isso. Eu posso falar a mesma coisa. Eu posso falar, eu quero isso. Alguns anos atrás, estava viajando, eu e Ana. Aí quando eu estou viajando, eu fico pensando, fico sonhando. Aí passou, gente, um Jaguar do meu lado, mas maravilhoso. Eu apaixonei por aquele carro na hora.
em ver aquele jaguarzinho na frente, assim. Aí eu olhei aquele carro, virei para a Ana e falei, meu amor, eu queria ter esse carro. Aí ela vira para mim, eu não, esse carro é muito caro. Eu falei, claro, cabeça de pobre. Cabeça de pobre, pô. Se eu puder ter um Jaguar, é porque eu tenho dinheiro para ter um Jaguar. Se bem que tem gente que compra umas coisas e não tem dinheiro para pagar, né? Cabeça de pobre. Posso contar uma coisa para você, um sonho que eu tive? Eu sonhei que eu ficava muito rico, Ezequias. Muito. E a primeira coisa que eu decidi, eu comprei esse imóvel do lado, comprei todo esse prédio aí do lado, joguei tudo no chão, tudo no sonho, estou revelando para você. Bom, a gente é crente, mas diz que se a gente contar sonho não acontece, né? Bom, aí eu joguei tudo no chão, peguei o prédio aqui atrás, joguei no chão também, tudo no chão. Chamei um urbanista, o Ó do Bobó, e construí um complexo para a nossa igreja aqui atrás. E eu acordei assustado com o sonho daquele negócio. Ah, gente, sonho impossível e irrealizável a gente tem. Se bem que esse não é impossível não, mas deixa quieto. O que é que eu quero dizer para você? Cuidado para a gente não pautar a vida por coisas que são absolutamente não essenciais e muito acima do que eu e você podemos conceber. E a partir daí, pela minha ganância, eu viver uma vida frustrada. Frustrada. Porque eu quero, quem sabe, ter a vida que pertence ao outro. Porque eu acho que você, quem sabe, teve mais direito às coisas de Deus do que eu. Mas sucesso, dinheiro e poder são tentações reais. A falta de dinheiro, de sucesso e de poder são tentações reais. E não passa rápido por essa tentação, não. Porque a gente vive escravizado por ela. Você ganha dinheiro para viver ou vive para ganhar dinheiro? Qual é a diferença? A diferença é a sua dependência disso. O que isso influencia o seu humor? E aqui a gente aplica o velha figura que diz: os fins justificam os meios? Os fins justificam os meios? Ah, quanto vale a tua paz? Qual o ideal de sucesso para você? Qual a medida da sua saciedade? Porque a gente conhece inúmeras histórias de pais e mães que conseguiram o sucesso à luz dos homens, mas perderam as suas famílias. A gente conhece inúmeras histórias de homens e mulheres que se dedicaram tenazmente a seu trabalho e esqueceram da dimensão que as outras áreas da vida precisam ter. Mas chega uma hora que esse meu pensamento carnal, ele cobra a conta, porque eu e você não somos máquinas, e aqui a gente precisa de algumas verdades para enfrentar essa tentação. A nossa vida depende do poder de Deus e não do nosso. Ele é o possuidor de todas as coisas. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías percebeu isso com muita clareza. Aí você pode estar perguntando, Cid, muito bacana, né? Mas para viver eu preciso de dinheiro. O problema é a dimensão. É a dimensão que se coloca isso. Repare que essa é a única tentação, e eu quero repetir isso para você, que Jesus expulsou o tentador. Expulsou. Gente, que coisa maluca, que poder é esse? Que por causa de um dinheiro se matou 10 pessoas de uma mesma família. Vocês viram isso? 3 crianças, 2 de 6 e uma de 7 anos. Por causa de um dinheiro que nem resolveria a vida daqueles ladrões. Sabe o que é isso? Isso é um espírito. Isso é um espírito.
porque a gente é tentado a adorar o dinheiro. Jesus está dizendo, sai fora disso. Adoração só a Deus. E aí, Paulo falando a Timóteo diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Repetindo, ou talvez explorando aquilo que o Senhor Jesus nos disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Dimensão certa, correta de se colocar aquilo que mexe com a gente. Mas espera aí, cuidado para não ultrapassar o que Jesus nos ensina. Isso aconteceu na história da igreja. Bora todo mundo jogar fora o nosso dinheiro, abrir mão dos nossos bens e viver uma vida que seja ascética e engano, e a história mostra que foi engano. Porque o problema não é a coisa, a materialidade, é o coração. E aí eu começo de forma mesquinha a lutar por nada, a brigar por pouca coisa. E vocês conhecem gente que briga na pobreza? Pois existe. O problema não é a coisa, o problema é o coração. E repare que Jesus não toma atitude consigo mesmo. Como verdadeiramente homem, ele expulsa o tentador que distorce o objetivo do sustento. Você trabalha para sustentar a sua família, mas o tentador pode lhe levar a consumir aquilo que seria da sua família com coisas que se transformam em vícios. Você sabe o que a palavra diz e você sabe a luta que você vive, porque com o suor do seu rosto você ganha o pão, mas o tentador me leva a cobiçar o que não tenho ou não posso ter. Pior é eu viver uma vida frustrada por não conseguir saciar a sede de Mamon. Sabe quem é Mamon? É um Deus. E o nome desse Deus é dinheiro. É dinheiro. Me apego tanto aos meus bens, o meu dinheiro, que sou incapaz de olhar em volta. Isso que dá não expulsar o tentador. É a hora de dizer, retira-te, Satanás. Porque a minha vida, ela precisa e ela é conduzida por Deus. Já estou terminando. Gente, sabe como é que acaba essa história que você acompanhou a leitura comigo? O tentador oferece comida e bebida, uma vida de expectativas irreais. Manda um anjo para poder resolver, para te pegar. Ou quem sabe, dinheiro e glória. Jesus a tudo repele, porque os oferecimentos, eles são mentirosos. Diz a palavra, Jesus falou, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer-te os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira, e por isso a gente vive as nossas frustrações. O tentador oferece comida e água e não pode dar. O tentador, ele pede para que eu pule, que os anjos segurem, e ele sabe que não é dele o poder para fazer isso. Quando ele oferece todos os reinos do mundo, ele oferece alguma coisa que ele também não tem poder de satisfazer, porque não pertence a ele o poder. A história, ela termina como deve ser a nossa vida. Olha o último versículo. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E o serviram. Deixa Deus ordenar as circunstâncias para que você seja servido por Ele. Por isso Jesus lhe diz, eu conheço todas as suas necessidades. Com graça, eu lido com você nos processos da sua vida. Quanto às tentações dos bens e da glória, foge disso. Foge disso. Que Deus te abençoe.